Olá, meus amores. Bom dia, espero que estejam bem, com saúde. Hoje nós vamos continuar o estudo sobre esse artista super famoso, Alfredo Volpi. Quero que vocês acompanhem aí os slides e entendam um pouco. Quem quiser anotar alguma coisa, pode anotar também, certo? Alfredo Volpi, ele nasceu na Itália e veio para o Brasil com 1 ano de idade em 1897, com os pais que emigraram para São Paulo. Na semana passada, como atividade, vocês lembram, né? Falei para vocês a obra de arte dele chamada A Grande Fachada Festiva. E aí pedi para vocês estarem fazendo uma releitura e estarem desenhando como ele fez essa obra, né? Vi alguns trabalhos excelentes. Desde pequeno, pessoal, o Alfredo Volpi, ele gostava de misturar tintas e criar novas cores. Esse talento o levou a trabalhar como pintor de frisos, florões e painéis nas paredes das mansões paulistanas. Por isso que se vocês pesquisarem, vocês vão notar que Alfredo Volpi, ele tem essa característica, né, de misturar as cores e também de pintar fachadas, janelas, portas de casas chamadas mansões. Ele estudou na Escola Profissional Masculina do Brás e trabalhou como marceneiro, entalhador e encadernador. Viu? Essas foram as funções dele. Desde pequeno, pessoal, que ele gostava de misturar tinta, de misturar novas cores. Ele foi considerado pela crítica como um dos artistas mais importantes da segunda geração do modernismo, né? E uma das características de suas obras eram realmente essas bandeirinhas, né? E os casarões, as mansões. E essas bandeiras, elas nos lembram a festa junina, não é isso que o Brasil, que nós vivemos nesse período dos meses de junho e julho. Aos 16 anos, prestem atenção, acompanhem a leitura dos slides, que é bem interessante porque tudo que eu tô colocando aí, aqui para vocês, é questão de prova quando vocês forem fazer a prova de vocês, certo? Vocês podem pesquisar, assistir vídeos sobre Alfredo, viu? Porque tem muita coisa boa e interessante sobre ele na internet. Aos 16 anos, ele pintou sua primeira aquarela. Aos 18 anos de idade, ele pintou sua primeira obra de arte sobre a tampa de uma caixa de charutos usando tinta a óleo. Olhem aí, que interessante. Olhem essa obra de arte dele aí, como a gente consegue ver várias bandeirinhas intercaladas. E o que a gente consegue também perceber são as cores. É uma característica, pessoal, questão de prova, que eu posso estar colocando na provinha de vocês, né? A característica desse artista, de Alfredo Volpi, é justamente a utilização de cores, né? Ele mistura as tintas. Às vezes, ele cria até novos tons para essas cores, né? Por isso que ele é bem considerado dentro da arte como um artista realmente que brinca com as cores e faz algo bem diferente. Outra coisa também que nós podemos caracterizar o trabalho de Alfredo Volpi são as formas. Olhem aí, essas bandeirinhas, elas têm uma forma, não é? Bem interessante. Em 1925, iniciou sua participação em mostras coletivas até se firmar como pintor. Exerceu vários ofícios, como o de decorador de interiores. Então, ele teve inúmeras profissões, porém essa de artista, de realizar obra de arte que ficou realmente bem nítida para todos, não é isso? Lembrando que Alfredo Volpi, pessoal, ele não nasceu no Brasil, né? Ele nasceu na Itália e veio para o Brasil com 1 ano de idade. Volpi expôs no Salão de Maio e na primeira exposição da família artística paulista. Em 1938, ambos em São Paulo. No ano seguinte, depois de uma viagem a Itanhaém, no litoral sul paulista,
começou a pintar paisagens marinhas. Participou do 7º Salão Paulista de Belas Artes em 1940. Esse slide, pessoal, é só para mostrar para vocês como ele foi realmente um grande nome, né? Ele participou de várias mostras, ele participou de várias exposições, entendeu? Ele ficou conhecido no mundo todo, certo? 13 anos depois, ele ganhou o prêmio, olhem aí, prestem atenção. Ele ganhou o prêmio de melhor pintor brasileiro na segunda Bienal de São Paulo. A partir daí, tornou-se um pintor famoso. Então, ele teve toda uma trajetória. É importante que possamos lembrar ao longo dos estudos desses artistas. O artista que nós já estudamos, quem foi? Romero Brito, né? Podemos estar... a diferença é que Romero Brito, ele é brasileiro, porém ele está morando em outra cidade, né? Em outro país, perdão, está morando em outro país. Mas eles têm muita coisa em comum, né? Essa criatividade, essa característica nas cores, esse brincar com as cores. As formas, Romero Brito, vocês viram lá, né? Nas atividades anteriores, que Romero Brito, ele faz um desenho e nesse desenho contém muita forma geométrica, né? Vários tipos de linhas. E aí a gente pode perceber também que o Alfredo Volpi, ele também gosta desse brincar com as cores, com as formas. Ó, nesse próximo, é a fase das bandeirinhas, sua maior contribuição para a arte brasileira moderna. Expressa em seu trabalho bandeiras e mastros. Olhem aí, foi na época que ele começou, porque ele pintou vários tipos de desenhos, né, de imagens. Porém, foi na fase das bandeirinhas, essas bandeirinhas que a gente conhece nesse período agora das festas juninas, que Alfredo Volpi teve uma maior visibilidade, entendeu? Teve uma maior contribuição para a arte brasileira moderna, certo? Ó, tudo aqui é arte que Alfredo Volpi fez. Ó, só pintava com a luz do sol e se envolvia totalmente com a criação de sua obra, o que incluía esticar o linho para as telas. Olhem que interessante, né? Ele só pintava com a luz do sol, então ele gostava, uma característica dele que ele gostava de pintar quando ele estava vendo presente a luz do sol, né? Durante o dia que o sol estava ali brilhando e ele tinha mais vontade ainda de pintar. Em 1962, pessoal, ele é escolhido pela crítica de arte como o melhor pintor brasileiro. Então, qual foi o ano que Alfredo Volpi foi escolhido como o melhor pintor brasileiro? Prestem atenção na aula, se não entenderem esses slides, podem estar voltando, viu? Para estar lendo novamente, anotando alguma coisa. Então, foi em 1962 que ele foi considerado o melhor pintor brasileiro. Não é isso porque ele veio, né? Veio aqui para o Brasil só com 1 ano de idade. Então, ele viveu muito pouco tempo lá na cidade onde ele nasceu, na Itália. Em 1966, realiza o afresco de Dom Bosco no Palácio Itamaraty. E a partir daí coleciona vários prêmios. Então, podemos notar aí que Alfredo Volpi, ele fez várias obras e ele conseguiu vários prêmios, entendeu? Durante a década, pessoal, durante a década de 1950, o pintor italiano brasileiro Alfredo Volpi, ele começou a experimentar, né, essa questão do geométrico, do abstrato. Foi daí que nasceu as bandeirinhas, os mastros das festas juninas, né? E isso fez com que ele fosse um dos artistas mais importantes da geração do modernismo. Ó, o próximo aí. Em 1976, o meio artista comemora imensamente os 80 anos de Volpi em 1986. O Museu de Arte Moderna de São Paulo
comemora os 90 anos do pintor com uma grande exposição, não é isso? Aconteceu uma grande exposição em comemoração desse artista que foi muito importante, né? Tanto para a questão da arte propriamente dita, como também ele teve bastante, foi caracterizado, né, como uma pessoa que desenvolveu as bandeiras, desenvolveu novas cores, porque ele utilizava, além das cores realmente que ele tinha disponível, ele também brincava, né? Ele brincava com as cores. E aí outras obras de Alfredo Volpi, lembrando, pessoal, que desde pequeno que ele gostava de misturar, certo? As tintas e criar novas cores. Gostava desde pequeno, certo? Só que ao longo dos anos foram ficando mais intensas, né? Essas pinturas, essas obras de arte de Alfredo Volpi. E aqui são algumas. Vocês já conhecem, porque vocês fizeram realmente a releitura da obra dele, não é isso? Da aula passada, como atividade. E aí nós vamos saber mais um pouquinho sobre Alfredo Volpi, esse artista renomado dentro do cenário das artes brasileiras. Meus amores, dando continuidade aqui, nós já estudamos um pouco sobre a vida desse artista super famoso, não é isso? Que não é nascido no Brasil, mas faz parte da arte brasileira propriamente dita, né? Nós conseguimos aí verificar que ele é da Itália, mas com 1 ano de idade ele veio aqui para o Brasil. A festa junina é retratada na arte brasileira. Esse tema é um tema bastante típico desse período, não é isso? Porque nós estamos no mês de junho, né? Junho e julho é o momento das festas juninas. E a festa junina tem total, podemos dizer assim, característica da arte, não é isso? Porque a gente vê o quê na festa junina? Cores, danças, peças teatrais. Então, isso tudo podemos estar dizendo que realmente faz parte da arte. Na aula passada, a gente conheceu a obra, não é isso? A obra de Alberto Volpi, né? Nós fizemos a releitura, já comentamos. Também comentamos que a festa junina, colocamos ela como brasileira, mas, né, ela tem outras raízes. Nós também falamos na aula passada, né, que ela veio através da França, do país França, né? Isso, os europeus chegaram e trouxeram essa festa aqui para os brasileiros. E como os brasileiros são bastante inteligentes, né, transformaram essa festa em uma festa brasileira. E hoje nós temos as festas juninas, não é isso? Aqui nós podemos perceber na tela, né, uma imagem, e a gente pode denominar de uma imagem que tem várias cores, várias formas geométricas, né, que caracteriza as obras de quem? As obras de Alfredo Volpi, certo? Agora, no último dia 24 de junho, pessoal, nós celebramos o dia de São João, não é? Com direito à comida típica, música, dança e alegria. Mas esse momento não é um momento de festejar, mas devido a esse momento de pandemia que nós estamos vivendo, esse problema de saúde pública, não é isso? Mas o dia de São João, ele é para ser festejado assim, né? Se vocês puderem estar acompanhando aí na tela, é interessante que vocês acompanhem tudo que eu estou falando aqui para vocês. É questão de prova, é questão de atividade avaliativa. Então, as festas juninas, né, elas duram o mês todo, às vezes passa até para o mês de julho, para o final de julho. Mas apesar de ser considerado uma celebração tipicamente brasileira, né,
Esta é uma tradição importada dos países europeus, como eu já falei para vocês. E na aula passada a gente contou toda uma história sobre essa festa, não é isso? E aqui ele cita o Alfredo Volpi, ó, ele vai falar novamente dele aqui no nosso texto, e ele diz, né, que durante a década de 1950, o pintor, né, italiano brasileiro Alfredo Volpi começou a experimentar com abstracionismo geométrico. Por quê? Nós podemos perceber que a maioria das obras de Alfredo, pessoal, ela vem com muitas cores, como eu já digo para vocês, e ela vem com abstrato, ela vem com formas, entendeu? E essas formas vão se juntando e no final é transformada em uma obra de arte. E ele diz aqui, foi daí que nasceu a sua série emblemática que retrata bandeirinhas e mastros das festas juninas. Então, a característica, a bandeirinha, o mastro, entendeu? Das festas juninas, ele retrata toda uma arte que é veiculada por Alfredo Volpi. Então, se vocês perceberem bandeirinhas, algum tipo de arte assim, vocês já podem estar colocando que pode ser de Alfredo Volpi, né? Porque tem vários outros artistas que também têm um trabalho caracterizado desse modelo, com bandeirinhas, com mastros, certo? E aí a gente percebe que essas bandeirinhas, esses machos, no final eles se transformam em figuras abstratas e figuras geométricas. Olha o que eu falei nos slides anteriores sobre Romero Brito, não é? A presença da figura geométrica na arte de Romero Brito. As cores também, então são artistas que, de fato, as características são bem próximas. E é isso que a disciplina de arte vem trazer para vocês, um conhecimento, o nome, né, de um artista, de dois artistas, quando vocês estiverem estudando em uma série posterior, ou visitem algum local que tem alguma dessas obras, vocês já vão estar bem cientes do que retrata, do que é, quem é o pintor, né, quem é realmente o artista. Continuando, como eu já falei no slide, vocês não podem esquecer isso, ele foi considerado um dos maiores artistas, né, isso da segunda geração do modernismo. É o seguinte, ele ganhou vários prêmios, não é isso? Foi considerado o melhor pintor. Então, isso aí tudo são detalhes que vocês precisam entender, viu? E gravar. Aqui são algumas obras dele, do Alfredo Volpi, não podem esquecer. Ó, bandeiras e mastros. Aqui algumas imagens, certo? Então, aqui foi só uma revisão, uma retomada do conteúdo passado, que a gente colocou a história das festas juninas e colocamos também uma obra, né, de Alfredo Volpi no final da nossa aula. E essa daqui foi uma aula mais explicativa para vocês entenderem um pouco sobre ele. Não esquecendo, se vocês puderem pesquisar mais um pouco, ver vídeos sobre ele, sobre as artes, as obras que ele já fez, viu? É interessante que vocês tenham em mão, né? E aí, agora, vou apresentar para vocês uma atividade de casa, uma atividade que vai ser proposta para casa. Lembrando que ela está também lá no site do SESC Objetivo, lá no item atividades, viu? Vocês vão poder achar essa atividade lá e responder. Uma atividade bem dinâmica, vocês vão ter que colorir, viu? Vou apresentar agora para vocês. Pronto, pessoal. Novamente temos aqui uma atividade sobre nada mais, nada menos do que o Alfredo Volpi, né? Então, nós não podemos esquecer esse nome. Esse nome vai estar em algumas semanas aqui presentes com a gente, viu? No nosso estudo sobre arte, nosso estudo sobre a festa junina, ainda vem muita coisa boa por aí, certo? Aqui na atividade de vocês, eu coloquei de imediato no início um texto sobre ele. Esse texto também é bem
informativo, vocês podem estar estudando esse texto também, escrevendo alguma coisa no caderno. E aí nós temos a primeira questão aqui, que vocês vão observar a arte que vocês fizeram a releitura. Estão lembrando a arte que vocês fizeram a releitura? A grande fachada festiva. Não esqueçam do nome dessa obra, de uma obra bem importante para o cenário artístico e o cenário de obras de arte dele, desse artista. Aqui, na primeira questão, você vai observar a obra, essa obra aí é a Grande Fachada Festiva, né, do italiano Alfredo Volpi, e você vai deixar suas impressões sobre o tema, as cores e as formas. O que é isso? Deixar a sua impressão. Você vai comentar, viu, gente? Vocês irão comentar sobre a obra. Vocês podem estar colocando que a obra, ela é detalhada, a obra apresenta cores. Nessa obra propriamente dita, nós temos 3, 4 cores nitidamente, entendeu? E vocês vão falando as figuras geométricas, as formas, viu? Na segunda linha, eu quero que vocês façam uma pesquisa, podem assistir vídeos, pesquisar sobre ele, podem estar colocando nessas linhas aí. Tentem colocar o máximo de linhas que vocês conseguirem, porque mais informações melhor, para quando tiver avaliação, vocês estudarem e estarem lembrando realmente de um pouco da biografia de Alfredo Volpi. A terceira questão, pessoal, é algumas imagens que representam a obra de alguns artistas, entre eles Romero Brito e Alfredo, né, que eles trabalham, como eu já falei para vocês, a linha de trabalho do Alfredo e do Romero, elas são bem parecidas, entendeu? Somente a estética que vai mudar um pouco, mas a obra deles é muito parecida, demais mesmo. Então, aqui tem uma imagem que vocês vão analisar essa imagem, né? E nesse espaço aqui que eu estou colocando para vocês vão usar a criatividade de vocês, vão fazer um desenho, né, combinando formas geométricas e cores, viu? Eu quero que seja um desenho novo, nada parecido com o que já existe nas obras deles, viu? De nenhum dos dois artistas que nós já temos conhecimento. Aqui também a gente vai citar outro artista, o Hélio, viu? Também nessa atividade. E aí, depois que vocês fizerem, nós temos aqui algumas perguntas, né? Quantas formas foram usadas por você? Quais são elas? Você utilizou uma mesma forma geométrica mais de uma vez? Qual foi a forma? Quantas cores tem o seu desenho? Viu? Então, são perguntas que vão, de certo modo, caracterizar o desenho de vocês, viu? E, por fim, aqui, vocês vão fazer um colorido super divertido nesta obra Festa Junina de Alfredo Volpi, viu? Espero que tenham gostado da aula, tenham aprendido muito mais, né? E vão aprender ainda muito mais. E aí, na próxima aula, nós iremos fazer a correção e iremos falar mais um pouco sobre essa festa, né? Essa festa linda, maravilhosa, que acontece todos os anos. Pena que esse ano não foi festejada como merece, não é isso? Então, até a próxima aula. Vai sorrindo, vai caindo a garoa.